E eu queria repercutir uma fala do Boto, André, queria que você comentasse, porque ele foi perguntado sobre o perfil de contratações, e ele está falando no geral, né, jogadores e treinadores, enfim. E aí isso aqui eu vi como um alerta, tá? Até pro flamenguista aí. Ele falou o seguinte, ó, é um erro, é um erro o clube deixar tudo nas mãos de um treinador, né? Aí ele fala aqui, ó, é um erro porque treinador é sempre o elo mais fraco, a mínima ou máxima, né? A depender da paciência do clube. Se os resultados não aparecem, é sempre o primeiro a ir embora. E aí é algo que a gente fala muito sobre o próprio Felipe Luiz. Ele vai participar ali, de repente, de contratações, se o Flamengo realmente for ao mercado. Mas você percebe aí nessa fala, André, que ele deixa claro que amanhã ou depois, se tiver uma sequência ruim, o treinador sai e os jogadores ficam aí. As indicações que o treinador pode fazer. Isso vem acontecendo nos últimos anos, André. Eu lembro muito do Sampaoli, que deixa esse legado sempre por onde passa. Concorda com essa fala dele? Você vê uma. Eu concordei muito com isso aí, André. Mas ele tem que se ligar que no Flamengo, enquanto o Felipe Luiz estiver lá, de repente ele é quem roda e o Felipe Luiz não. Porque o Felipe Luiz terminou o ano campeão, fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Se a coisa der errado, em alguma coisa der errado no meio do caminho, em 2025, não é difícil o torcedor mirar no Boto e preservar o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é ídolo. Ele não é um treinador que tá sobre o olhar crítico da torcida, às vezes já com uma má vontade já anterior, até antes do cara chegar no Flamengo, a torcida já tem uma má vontade com o cara. O Felipe não, o Felipe é ídolo. É ídolo, então ele tem que ficar esperto. Mas isso também não quer dizer que ele. Todo mundo tem que ser ouvido. O treinador coloca a situação, a necessidade do atacante com características assim, assado. O diretor ele tem que ouvir essa visão, porque é o treinador que treina o time. Mas é bom ter alguém para referendar, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Alan. Para ter alguém para chegar e falar, olha só, esse jogador aqui, você, porque o São Paulo ele não chegou, eu quero um volante assim, assim, assado. Eu quero o Alan. E aí caberia alguém no Flamengo com conhecimento de chegar, calma. A gente tem outras opções. Tirar um jogador do Atlético não vai ser fácil, a gente vai ter que pagar muito caro. Olha, nosso scout fez um levantamento aqui, se tem esses jogadores. Você conhece? Você conhece, você acompanha, você pode analisar eles e ver o que você pode, o que mais te agrada, o que de todos, o que de repente vai casar mais com o que você quer. Pra gente ter aqui, a gente vai tentar o Alan, mas tem um plano B aqui, né? Eu acho que é importante ter um profissional com esse conhecimento para trabalhar junto com o Felipe Luiz. Então, eu acho que a coisa caminha melhor, em tese, na teoria, dessa forma. Ter alguém para conversar com o técnico, ter alguém para conversar com o treinador, com conhecimento, para justamente a contratação ser uma coisa na base do consenso e em cima de uma coisa racional e não uma loucura do treinador, quero esse, eu quero esse, eu quero esse, como foi o caso do Alan. É isso, Alan. Como é que você vê essa declaração dele? Porque ele não deixa de ter razão, né? O treinador, o técnico é o elo mais fraco. No primeiro momento de crise, se a diretoria não tiver o controle realmente do clube, um pulso ali para manter o profissional, o cara vai sair. Aliás, esse é um dos desafios do BAP, tá? Romper com esse ciclo do Bandeira e do Landim. Aliás, é histórico do Flamengo essas demissões, mas ele também tem que parar com isso de mandar treinador embora o tempo todo, né, Alan? Mas sobre a fala do Boto, como é que você vê essa fala dele? Ah, qual fala? Ah, ele falou sobre o treinador, né, com relação às contratações, não dá, como é que eu posso dizer assim, não deixar o treinador tomar as decisões praticamente sozinho ali, porque ele pode sair a qualquer momento, ele é o elo mais fraco. Com Não, tá. relação. Não, fala do BAP, então, não do Boto, né? Não, tô falando do Não, essa fala é do Boto. Fala Boto. do Boto. Tá. Eu não vi essa fala do Boto. Não viu? Não, então, eu acho que, na teoria, mesma coisa, na teoria eu acho que é por aí.
é o que eu falo sempre, né? Eu acho que o treinador tem que sempre ser ouvido, tá? Mas não pode fazer um planejamento em cima do treinador. Isso é um erro terrível, porque o treinador, ainda mais no futebol brasileiro, não fica muito tempo. Normalmente, né? O Abel Ferreira é uma exceção, o Vojvoda é uma exceção. Então a gente está começando a ter algumas exceções. O Arthur Jorge só não vai ser exceção se ele quiser sair. O Jesus só não foi exceção porque ele quis sair. Mas o próprio Flamengo não mantém um técnico desde 2011. Por isso que eu acho que era interessante, e lá em 2013, eu lembro que quando essa diretoria foi eleita, eu falo essa porque o BAP estava eleito também, o Landim estava, o Bandeira, era todo mundo do mesmo grupo, tá? A ideia, até antes do Bandeira ser escolhido, quando o Valim ainda era o candidato, eu acompanhei muitos, eu fui a muitas, como é que diz, né? É como se fosse. Era reunião, né? Mas é como se fosse apresentação, né? Eles fizeram em vários lugares do Rio, fizeram umas 2, 3 em Niterói, então eu fui. O BAP estava lá, o Landim estava lá, o Valim estava lá, o Valim ainda era candidato. Eu fui a vários assistir. E eu lembro de uma fala deles que me marcou muito. Inclusive, foi uma das primeiras falas do Muricy quando o Muricy vem para o Flamengo. Que é tentar botar o mesmo estilo de jogo da base profissional e manter. Eu lembro de uma frase do Muricy, até dá para procurar no Google isso, que o Muricy fala: o Flamengo tem que jogar no estilo do Flamengo, e não é o Flamengo mudar de estilo quando pega um treinador A ou B. É o treinador chegar e se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo. Essa era uma ideia lá atrás, que eu acho até que começaram a tentar fazer isso e depois desandou, principalmente no último triênio, que foi uma mudança de técnico, características completamente diferentes. O Braz diz que não via diferença, opinião dele, né, avaliação dele, mas para mim, Sampaoli, Tite, cara, são técnicos diferentes. E muitas vezes a maior diferença entre técnicos é normalmente na troca direta. É quando sai um e entra o outro. São perfis totalmente diferentes. Aí depois você busca um parecido com um que estava ali atrás. Mas são trocas muito abruptas. Isso também bate em cima do jogador. Então eu acho que mercado, forma de jogo, você tem que sempre buscar técnicos que jogam de forma parecida. Nenhum joga igual. Nenhum. Cada um tem sua característica própria. Mas pelo menos tem estilos parecidos para isso não interferir muito no time. E o mercado também tem que ir assim. Porque não adianta, por exemplo, você contratar um treinador que não gosta, por exemplo, de utilizar um centroavante. Né? Não gosta, ele gosta de dupla de ataque. Aí ele sai, você contrata um técnico que utiliza pontas e um centroavante. Vamos dizer que o Felipe Luiz odeia utilizar ponta. Gente, isso é uma hipótese, não estou falando que odeia, não, pelo contrário. Mas vamos dizer que ele não gosta. Não é o estilo de jogo que ele gosta, que agrade. Pô, ele assumiu o lugar do Tite, que o Flamengo mais tem são pontas. Como é que você não vai utilizar? Então, enfim, eu acho que tem que ter um diretor para você tentar consolidar um estilo de jogo, tá? E você, caso tenha troca de técnicos, você tenha profissionais que se encaixem com características do seu elenco. É isso que eu sempre senti falta no Flamengo. São esses profissionais capacitados, né? Que na hora de contratar, eu quero um lateral. Ok, dane-se se o cara é ala, se é defensivo, construtor, contrata porque o cara é lateral. Não. Isso é o profissionalismo. É isso que eu sinto falta no Flamengo e é isso que eu estou com a expectativa que aconteça. Em relação ao técnico, a mesma coisa. Eu acho que o Boto ele tem uma vantagem mantendo o Felipe Luiz. Né? O André até falou nisso aí. O Felipe Luiz ele não tem ainda o tamanho de um grande técnico, porque ele está começando, mas ele tem um tamanho muito grande no Flamengo. Ele tem uma casca, ele é ídolo da torcida. Então eu acho que, tipo assim, a paciência ou a falta de paciência que o torcedor teria com muitos treinadores, talvez tenha mais com o Felipe. E isso possa ser bom para o começo do Boto e para o começo da gestão do BAP, né? Que eu acho que normalmente respinga sempre em cima do técnico. O perigo para o Boto, aí está com o André, é que como o Felipe é ídolo, talvez respingue em quem está acima do Felipe. E as decisões vão ser todas do José Boto. E não são decisões que o José Boto vai tomar em janeiro que o Flamengo está mudado. São decisões que demandam tempo. Porque você talvez tenha que fazer trocas ao longo do tempo. Você não vai chegar em janeiro, demitir 100 pessoas e contratar 100 pessoas. Até porque o próprio BAP falou ontem na entrevista que o Boto tem que conhecer pessoalmente. Até quando foi perguntado sobre o Spindle, né? Tem que conhecer pessoalmente para saber como é que é o trabalho no dia a dia. Uma coisa é conhecer de longe. O técnico, tranquilo, é mais fácil avaliar
Porque basta você ver o time em campo, né? As ideias de jogo, etc. Os profissionais internamente, só no dia a dia. Então, é uma troca que vai demandar um tempo, né? Até se consolidar. Mas eu acho que o pensamento tem que ser esse, como o Boto falou. Tem que ser esse. Eu acho que sofre menos, né? E eu tô com uma expectativa muito boa em cima do José Boto, porque independente dele ser o melhor profissional do mundo, ou um profissional de segunda ou terceira prateleira, ele é um profissional do futebol. Ele é um cara do futebol. E eu acho que a chance de acerto quando você tem um profissional do futebol tomando as decisões é muito maior do que amadores aleatórios, que só veem um jogo, só vê o jogo do próprio time, às vezes um jogo ou outro aleatório, às vezes só lê opinião, e isso acontece. Tem muito dirigente que se pega opinião, até de jornalista, às vezes, né, de torcedor, pô, todo mundo falando bem desse cara, então esse cara deve ser bom. E aí ele bota na cabeça dele que esse cara é bom sem nem Até saber. nomes vazam, né, Alan? Para ver a Sim, repercussão, né, do jogador, se é bem aceito, né? exatamente. Então, eu acho que é um passo positivo. E eu tenho medo do José Boto, caso o José Boto não faça um brilhante trabalho, que ache que o problema era profissionalizar. Em vez de buscar um outro profissional, não, do jeito que era lá com os amadores é melhor. Era empresário oferecendo jogador, empresário. Precisa de um tal. O empresário que falava, esse tem característica. É empresário, não era. Então, enfim, eu estou com a expectativa boa e concordo com essa fala dele. Mas é claro, a gente vai ter que ver isso na prática. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.